eu sou Amanda, sou nutricionista do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast, o Pod PNAE, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E este episódio ele vai abordar a importância do zelo à alimentação servida nas escolas. Hoje nós vamos conversar sobre conflitos de interesses no PNAE. Destacamos que desde a criação do PNAE, diversos avanços contribuíram para efetivar o seu objetivo, que é contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial dos alunos matriculados na rede básica, em relação à mitigação do conflito de interesse na sua execução, como a descentralização, que é a transferência do recurso da esfera federal para as entidades executoras, de modo que se adquiram produtos locais, e além disso a criação dos conselhos de alimentação escolar, os quais têm o papel de realizar o controle social do programa. E outros pontos importantes que cabe a gente mencionar é que o marco legal do PNAE está assentado atualmente na Lei 11.947, que destaca entre as suas diretrizes a universalidade do atendimento, o acesso a todos que estejam na rede básica. Outro ponto, que é uma diretriz deste programa, é o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar local. E além disso, a gente tem aí, mais recentemente, um aumento considerável das doenças crônicas não transmissíveis, que é um ponto aí relevante, pertinente para que seja tratado aí o combate aos conflitos de interesses na rede pública. E para falar sobre este tema, nós vamos hoje conversar com a nutricionista e professora doutora Raquel Canuto. A Raquel é doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Tudo bem, Amanda? Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer esse convite, é uma grande honra estar aqui falando sobre essa temática que é tão importante para as políticas de alimentação e nutrição e especialmente importante para o PNAE, porque a gente está falando aqui de proteção das nossas crianças, então eu gostaria de te agradecer a oportunidade. A gente agradece, Raquel. E Raquel, considerando os avanços do PNAE e o arcabouço jurídico nacional envolvido aí nos conflitos de interesse, a gente entende que é fundamental que todos os atores envolvidos nessa política, desde os nutricionistas, os educadores, agricultores familiares, os manipuladores de alimentos, as chamadas merendeiras aí do PNAE, os pais e responsáveis, que eles estejam a par, né, e que saibam identificar e prevenir a possibilidade do engajamento de parceiros que possam ter interesses divergentes do objetivo maior do PNAE. Então, nesse sentido, você poderia nos falar sobre a nota técnica que foi lançada pelo FNDE que aborda os conflitos de interesse no PNAE? Então, eu gostaria de destacar dois pontos principais dessa nota técnica. Acho que ela é importante por dois motivos. Acho que o primeiro motivo é porque ela é uma nota técnica que vem para proteger o ambiente, né, alimentar escolar, do assédio mercadológico, principalmente quando a gente fala da indústria dos ultraprocessados, da indústria das fórmulas infantis, ou até expandindo um pouco mais para a gente pensar a própria contaminação por agrotóxicos, né? Então ela é muito importante porque ela vem no sentido de proteger o ambiente escolar dessas influências. E o segundo ponto que eu acho muito importante dessa nota técnica é que ela vem para esclarecer o que é, de fato, esse conflito de interesse, né? Então, ela deixa bastante evidente o que é conflito de interesse, para além daquele conflito de interesse, que é um conflito de interesse mais direto, que está relacionado à administração pública, que é a gente ganhar algum tipo de vantagem individual, algum tipo de negociação, enfim, que parece bastante claro que é um conflito de interesse, que é uma coisa errada. A gente tem ainda outros tipos de conflito de interesse que estão para além do ganho financeiro, né? São aqueles conflitos de interesse mais focados nos resultados. Então, existem estratégias, principalmente da indústria de alimentos, que fazem com que a gente tenha vinculações à sua marca, como, por exemplo, a gente pode pensar algum tipo de patrocínio, que depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Então, algumas marcas oferecendo patrocínios para algum tipo de jogo esportivo ou peças de teatro. Então, não tem necessariamente alguma vinculação direta a um benefício direto para os indivíduos, mas associa, né, então, essa marca
ao PNAE, ao próprio PNAE, né? Associa essas duas coisas. Então, isso também é uma forma de conflito de interesse, acho que isso é bem importante e fica bem claro nessa nota. Certo. E Raquel, assim, considerando que a escola ela é um ambiente privilegiado para o desenvolvimento de práticas alimentares e de vida saudáveis, principalmente em acordo com os últimos 2 guias alimentares, e a gente destaca também aqui a Resolução 06 de 2020 do PNAE, que é embasada nesses guias. Você poderia nos citar, além desses últimos exemplos, outros exemplos de conflitos de interesse para que o nosso público entenda, né, do que a gente está falando, fique mais esclarecido, talvez, por meio de exemplos? Eu acho que a nota técnica ela vai enfatizar justamente esse tipo de ação que, num primeiro momento, pode parecer até benéfica para a escola. Então, assim, eu tenho um agente, né, externo, digamos assim, um representante, muitas vezes, da indústria de alimentos ou de outra indústria de outro tipo de produto, que vem nos procurar para promover algum tipo de incentivo de educação alimentar e nutricional, algum jogo, algum tipo de Olimpíada escolar, né? A gente tem uma série, ali na nota técnica, ela vai falando de oferta de materiais pedagógicos, o próprio apoio a projetos educativos que, num primeiro momento, parece bastante interessante, mas muitas vezes esse tipo de ação está vinculada à promoção desses alimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que quem é mais velho aqui passou por isso, que é a visita às fábricas de refrigerante. Né? Então, assim, a marca vem, procura a escola e oferece visitas para conhecer a fábrica, enfim, até com uma conotação um pouco mais educativa, mas no final a criança sai de lá, ganha um kit, né? E para além de só ganhar um produto ultraprocessado, a própria marca ela fica gravada e repercute no consumo daquela criança e daquela família para além daquela atividade, né? Então, acho que isso é importante a gente entender. Perfeito, acho que ficou bem claro. E segundo a nota técnica, quais as recomendações assim, para identificar e prevenir esses conflitos de interesse para quem está lá no público, né? Quem é o nosso público, quem está lá dentro da escola, né? No ambiente escolar? Eu acho que o pensamento mais amplo que a gente tem que ter é a gente pensar quais são os princípios do PNAE, né? Como tu colocaste na abertura, né? O PNAE tem aí um objetivo maior de desenvolver as crianças em termos sociais, psicológicos, em termos de saúde, para além só da questão da oferta da alimentação, e a gente poder comparar esses princípios do PNAE com os princípios desse agente externo que nos procura, né? Eles estão de acordo ou eles não estão de acordo? E aí tu trouxeste também a questão dos guias alimentares, né? Eu acho que a grande questão relacionada aos nossos guias alimentares é a gente ter uma clareza muito grande que os alimentos ultraprocessados, eles são maléficos à saúde e que a gente tem que diminuir o consumo deles. Então, acho que a gente pensar a partir dos ultraprocessados nos ajuda, porque a gente tem cada vez mais evidências do assédio que a indústria de alimentos, principalmente a indústria de ultraprocessados, tem feito nas diferentes políticas de alimentação e nutrição, né? Acho que nesse momento a gente tem discutido a própria reforma fiscal, a taxação dos ultraprocessados e a dificuldade que a gente tem tido de avançar com esse tipo de pauta por realmente um lobby da indústria de alimentos. Então, esse pensamento mais amplo da gente conseguir entender o que está em jogo, eu acho que é fundamental para a gente conseguir proteger esse ambiente desse tipo de assédio, né? Porque é um assédio, ainda mais sobre as crianças. E eu achei muito interessante que a nota técnica ela traz uma árvore de decisão, né, em consonância aí com as boas práticas da administração pública. E aí ela tem, para mim, a primeira regra, eu acho que é uma regra de ouro para a gente pensar, né? Então a regra coloca assim, uma pergunta pra gente: o agente externo fabrica algum produto incompatível com os objetivos e recomendações do PNAE e de nutrição e saúde pública? Acho que é essa a pergunta, né? Então, assim, o que a gente... a gente pode partir da ideia da própria alimentação. A gente tem várias outras notas técnicas, por exemplo, regulamentando a oferta de ultraprocessados, né, nos nossos cardápios. Então, esse agente externo, ele está em consonância com isso? Não está, né? E que quando eu falo agente externo, a gente está falando da indústria e dos seus representantes. E aí, a gente pensar, se é incompatível, a gente tem que parar naquele momento o contato, né, com esses agentes. Eu acho que isso também eles colocam na nota técnica. Eu acho que é bem importante que isso tem que ser formalizado via e-mail, né, não é uma conversa de WhatsApp. Eu acho que tem que deixar bem claro que os valores não são compatíveis.
né? E aí eu acho que essa regra de ouro, ela nos ajuda bastante a pensar, assim, e encerrar essa comunicação quando ela começa. Acho que ficou bem claro, assim, esse caminho, né? Uma vez que os atores envolvidos aí no PNAE têm o conhecimento da política em si, do grande objetivo e das diretrizes, como você mencionou, a gente consegue verificar se esse agente externo está de acordo. Acho ótimo, assim, esse caminho para seguir. E Raquel, a gente conhece um pouco do teu currículo, nós gostaríamos de escutar, assim, como você relaciona essa nota técnica com a sua experiência e estudos que você vem conduzindo. Eu acho que eu gosto de pensar no PNAE como uma política pública que é sempre percursora, assim, né? Então, muitas coisas que o PNAE implementa, depois a gente vai trazendo para outras políticas públicas, para outros programas. Por exemplo, a inserção da agricultura familiar, hoje a gente já tem ela estendida para outros órgãos públicos, para outras políticas, e eu acho que é importante a gente pensar no PNAE fazendo esse enfrentamento, primeiro o enfrentamento e apoiando o guia alimentar com relação ao consumo de ultraprocessados e colocando isso, né, muito claramente, que o ambiente alimentar escolar ele tem que ser um alimento protegido dos ultraprocessados, e agora trazendo a questão do conflito de interesse. Então não protege só com relação ao alimento, mas também com toda essa estratégia mercadológica, que muitas vezes o alimento não está ali, mas a marca tá. E aí tem o consumo da criança em casa também, né? E nesse sentido, assim, a gente tem principalmente trabalhado nas pesquisas, né? A gente tem um grupo bastante grande, liderado pela professora Larissa, lá do FMG. A gente tem um projeto maior chamado CAEB, né, que é a comercialização de alimentos em escolas brasileiras. A gente tem focado o nosso olhar para as escolas privadas, porque ficamos mais tranquilos que o PNAE consegue fazer essa fiscalização nas escolas públicas, né? Mas nós temos escolas privadas. E a gente tem feito um trabalho, então, em todas as capitais brasileiras, a gente está coletando dados para poder entender como é que essas estratégias mercadológicas elas acontecem no ambiente escolar das escolas privadas, porque ela é bastante presente ainda, né? Principalmente promoção, combo, a coisa da mesa com a marca, da geladeira com a marca do alimento. Então a gente tem tentado explorar isso, assim. E também a gente tem acompanhado, principalmente, no Rio Grande do Sul, o efeito da implementação da nossa legislação, né? A gente tem uma legislação que regulamenta a comercialização de alimentos ultraprocessados e é uma legislação que proíbe, né, os alimentos ultraprocessados. E a gente, em comparação, quando a gente vê Porto Alegre, que é uma capital que tem, né, uma legislação, né, o Rio Grande do Sul tem e afeta Porto Alegre, e compara com outras cidades que não têm essa legislação, a gente vê que o ambiente alimentar escolar de Porto Alegre é melhor. Então, essas medidas todas, essas legislações, essas notas técnicas, elas têm um impacto bastante grande, porque a população e os atores estão envolvidos, né, desde a escola até os pais e todos os outros atores aí da alimentação escolar, para além só da política pública do PNAE, né? Maravilha, Raquel. E qual o impacto da nota técnica no ambiente escolar, do seu ponto de vista? Então, eu acho que o impacto provavelmente vai ser positivo, porque eu acho que se a gente recuperar pela história, a gente tem no Rio Grande do Sul, que eu acompanho mais, alguns casos específicos onde houve assédio da indústria de alimentos e algumas nutricionistas se colocaram, né, contra isso, levaram isso a público, isso repercutiu de alguma forma e às vezes essa repercussão era difícil, assim, esse enfrentamento ele era mais difícil de ser feito e agora com essa nota técnica vem para respaldar essas decisões, né, baseadas na ética, tanto do serviço público quanto a ética relacionada às questões de alimentação e nutrição mesmo. Então eu acho que vai ter um impacto positivo bastante importante porque nos dá um arcabouço legal assim para embasar esse tipo de conduta, assim, a gente se sente mais confortável para esse tipo de conduta. E como eu te falei anteriormente, eu acho que isso repercute para os outros serviços, assim. Eu fico ansiosa, né, por exemplo, para esse tipo de nota técnica chegar nos serviços hospitalares, né, públicos, o impacto que isso teria. Eu acho que a gente estava até conversando antes, né, de começar, acho que a nutrição tem feito esses enfrentamentos na área da saúde, né, com relação ao problema que é esse assédio mercadológico. Então, eu acho que as repercussões vão ser bastante positivas e fico bem feliz com essa nota técnica. Certo.
E a gente também costuma questionar aqui os nossos convidados, né, de modo a esclarecer mais ainda os nossos atores envolvidos, se você tem algum material, se você indica alguma plataforma, talvez até outros áudios aí que auxiliem os nossos profissionais a se esclarecerem, né, a conhecerem melhor sobre o tema tratado. Tema do conflito. Então, apesar de não ser diretamente relacionado à alimentação escolar, embora tenha episódios sobre, eu acho que quem não conhece ainda o trabalho do Joio e o Trigo, né? O Joio e o Trigo fazem um tipo de jornalismo investigativo, principalmente sobre alimentos e principalmente sobre conflito de interesse, né? Eles têm um canal que é um canal escrito, mas eles também têm um podcast. E eu acho que é bastante interessante, porque acho que é uma temática complexa e para a gente entender todos os meandros a gente precisa ter também casos mais complexos, né? A gente tem toda, por exemplo, a interferência da indústria de alimentos nas pesquisas no Brasil e no mundo e o impacto que isso tem também. A gente tem aí vários escândalos de produção de evidência científica, né? Para proteger certas marcas, enfim, a indústria de alimentos. Então a gente tem aí outros casos fora, mas que dão a dimensão para a gente do problema que é e de quão importante é a gente fazer esse enfrentamento nas escolas. Certo. Professora Raquel, eu fico muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje aprendendo com você e eu gostaria de pedir um fechamento sobre este tema, linkando com a sua experiência profissional. É sempre muito bom ser convidada a refletir sobre esses temas que são temas bastante importantes e atuais, assim. Eu acho que a gente tem, né, a minha experiência profissional, ela vem de alguns anos dentro da própria área da nutrição e eu acho que a gente tem crescido muito na conscientização com relação do impacto dos conflitos de interesse. Acho que eu trouxe o exemplo do conflito de interesse na pesquisa, né, a importância de a gente ter um olhar para a produção de evidência sem conflito de interesse. A gente tem na área da nutrição, na saúde pública no Brasil, uma preocupação muito grande. A gente tem, acho que um dos únicos congressos do mundo na área da nutrição que é livre de conflito de interesse, então já há alguns anos, e é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, porque eu acho que a gente no Brasil, a área da nutrição tem criado uma massa crítica com relação ao conflito de interesse. E eu acho que essa nota técnica, de certa forma, ela é um reflexo do quanto a gente tem se debruçado com relação a essas pautas, né? E o quanto a gente tem que ficar atento profissionalmente, seja gente profissional do PNAE, sejamos também profissionais clínicos, sejamos professores, o quanto a gente tem que ficar atento a esse tipo de prática, né? Que muitas vezes nos pega no sentido de a gente achar que é uma coisa inofensiva, né? Então, estou me oferecendo uma ajuda, uma coisa inofensiva. E quando a gente vai ver, a gente está associando o nosso rosto, o nosso nome, o nome da nossa instituição, né? Há uma marca que a gente sabe o quanto a gente precisa ainda avançar em termos de garantir um sistema alimentar mais saudável, que a gente tenha uma oferta, né, de alimentos orgânicos, saudáveis e que a gente evite os alimentos ultraprocessados, porque a gente tem bastante evidência aí já das consequências para a saúde dos adultos, das crianças, de todos nós. Então, acho que a reflexão é mais nesse sentido, que a gente fique cada vez mais atento a esse tipo de prática e consiga ter uma postura ética em relação a essas práticas. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada. E em nome do Secane URGS, a gente agradece a tua presença e a colaboração em relação a este tema aí tão importante, né, no PNAE e em outras áreas, como você mencionou. Bom, o Pod PNAE é uma iniciativa do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até o nosso próximo episódio.